Olá, companheiras, olá, companheiros, e saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 9 de julho. Eu sou o Patrick e toco essa conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente comenta as mais recentes pesquisas de intenção de voto para a presidência da República e também a nota do ministro da Defesa e o comandante das Forças Armadas atacando e ameaçando a democracia. Escutamos também a companheira Dani Matos, da direção nacional da E, que fala pra gente sobre os encontros setoriais do PT. E a gente volta hoje a escutar alguns informes das mobilizações ocorridas no último dia 3 de julho em diversas cidades do país. E pessoal, começamos a edição de hoje do podcast com os números das mais recentes pesquisas de intenção de voto para a presidência da República. Como vocês viram, tiveram várias pesquisas divulgadas ao longo dessa e da semana passada. Teve pesquisa Ipsos, CNT-MDA, IPEC e hoje pesquisa da Folha de São Paulo. A pesquisa IPEC, do dia 25 de junho, apontou Lula com 49% das intenções de voto e Bolsonaro, ladrão de vacinas, com 23%. A CNT-MDA, do dia 5 de julho, apontou Lula com 41,3% e o Bolsonaro, ladrão de vacinas, com 26,6%. A pesquisa Ipsos, do dia 6 de julho, indicou Lula com 48% das intenções de voto e o Bolsonaro, ladrão de vacinas, com 22%. E hoje, dia 9 de julho, saiu pesquisa Datafolha. E essa pesquisa aponta Lula com 46% das intenções de voto e o Bolsonaro, ladrão de vacinas, com 25%. Gente, esses números são muito importantes. E a gente tem repetido aqui sempre no podcast que essas pesquisas indicam também uma tendência muito importante, porque elas apontam uma mudança muito significativa na luta para derrotar o governo Bolsonaro, seus aliados e as suas políticas. Além disso, essas pesquisas ocorrem no momento de crescimento das mobilizações populares e certamente estão contribuindo para essa mudança. Agora, pessoal, nós voltamos a afirmar que, além de comemorar, nós devemos fazer de tudo para que essa força política e eleitoral amplie a força social e aumente a mobilização popular. As pesquisas indicam essa vantagem de Lula hoje, e isso é muito importante. Mas a eleição está prevista para 2022. Até lá, muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte. Portanto, é nesse momento, é agora, com Lula sendo essa alternativa vista por amplos setores da classe trabalhadora, com gente na rua, que nós precisamos agir. E temos que agir porque o outro lado não parou. Bolsonaro e seus aliados não estão sentados com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando o vírus chegar. Muito pelo contrário, eles estão se movimentando. Por exemplo, a nota publicada pelos comandantes das Forças Armadas e pelo ministro da Defesa são um sinal. Vejam, os caras responderam o presidente da CPI da pandemia em uma nítida ameaça. Os caras não contaram conversa em se manifestar como se fossem um verdadeiro partido político, ou seja, um verdadeiro partido militar que sustenta um governo assassino que tutela a democracia. Vejam, o presidente da CPI da Covid, o Omar Aziz, criticou os membros do que ele chamou do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatruas dentro do governo. O Aziz falou que existem, inclusive, bons nas Forças Armadas que devem estar envergonhados desses outros que estão envolvidos aí com as falcatruas. Foi essa afirmação e foi a essa afirmação que o ministro da Defesa e os comandantes das Forças Armadas responderam. Ou seja, eles se viram nas palavras do senador Omar Aziz. Publicaram uma nota. A nota diz que eles, o ministro da Defesa e os comandantes das Forças Armadas, repudiam veementemente as declarações do senador Omar Aziz, porque elas desrespeitam as Forças Armadas e generalizam esquemas de corrupção. Ora, é a resposta deles
é a nota ameaçadora deles que generaliza os esquemas de corrupção, porque coloca esse capuz em todos eles. Veja, se os 4 comandantes acham que essa afirmação, essa narrativa afasta dos fatos, atinge as Forças Armadas de uma forma vil e leviana, veja, os caras estão afirmando que a carapuça serve em todos eles. E isso não foi um ato falho, nem nada. No dia de hoje, nós já tivemos mais uma manifestação agora do comandante da Aeronáutica endossando, reforçando, falando que é isso mesmo, ou seja, subindo o tom. Por isso, comparado aqui, do nosso lado, a resposta tem que ser mais luta, mais mobilização e mais organização. Do lado de lá, as ações do governo Bolsonaro vão continuar sendo na tentativa de implantar o mais rapidamente possível o programa ultra neoliberal, custe o que custar. E os seus apoiadores, inclusive militares, também vão fazer de tudo para, primeiro, manter o governo e, no limite, manter a política do governo. E, evidentemente, nenhuma dessas opções e alternativas são boas para o povo. Além das ameaças dos comandantes militares do Ministério da Defesa, o Bolsonaro, por sua vez, também tem permanentemente contestado a democracia e feito ameaças de não reconhecer o processo eleitoral de 22, caso não tenhamos o bendito do voto impresso. Inclusive, hoje, pela manhã, naquele cercadinho, naquelas coletivas que ele dá ali para os seus apoiadores, ele voltou a atacar as eleições de 2014 e 2018, dizendo que em 2014 o resultado foi fraudado, que o Aécio teria ganhado a eleição. E bom, sobre essa afirmação de hoje de Bolsonaro, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, ministro também do STF, publicou uma nota pelo TSE caracterizando essa afirmação de Bolsonaro como de crime de responsabilidade. Afinal de contas, atacar a democracia e o processo eleitoral é se insurgir contra o Estado Democrático de Direito. Agora, convenhamos, né? TSE, na presença do Barroso e de outros ministros, teve a oportunidade de julgar a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão e não fez. De toda forma, é importante a manifestação porque fala o que é um crime. Bolsonaro, assassino, ladrão de vacina e, reincidentemente, um criminoso, portanto, quanto mais quando se trata de crimes de responsabilidade. É por isso que é hora de seguir com a luta e com a mobilização. Portanto, próximo dia 24 de julho, mais uma vez, todas e todos nas ruas, por vacina no braço, comida no prato, por fora Bolsonaro, seu governo e as suas políticas. E dito isso, vamos continuar no assunto mobilizações. No episódio de segunda-feira, a gente fez aqui uma série de relatos e informes dos atos no país inteiro. E hoje a gente vai escutar mais alguns. Primeiro, a companheira Ana Flávia, lá de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, comenta como foi o ato lá na cidade. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Em especial, os estudantes petistas que nos acompanham. Bom, companheiro, o último ato do dia 3 de julho, em Mossoró, foi muito positivo. Mas dessa vez a gente adotou uma outra proposta. A gente estava organizando os atos anteriores numa dinâmica de serem atos convocados para o horário da tarde, né, por volta das 16 horas, com concentração na Praça do Teatro. E dessa vez nós mudamos local e nós mudamos também horário. A gente decidiu fazer um ato pela manhã, com concentração ainda muito cedo e com um outro local de partida, sendo o Arte da Terra, que é ali descendo o Alto de São Manuel, na cidade de Mossoró. O ato foi positivo porque a gente conseguiu dialogar com mais pessoas, né? Pela manhã, a gente tem o centro da cidade muito movimentado, com os trabalhadores do comércio, com os trabalhadores lá dos camelôs, com as pessoas que vão ao centro, né, fazerem compras, pagamentos, enfim. Então, a gente conseguiu que as pessoas vissem mais o nosso ato e a gente conseguiu se comunicar melhor para as pessoas, né? Com as pessoas, aliás.
Então, outra coisa que foi muito positiva é que enquanto a gente ia em caminhada, muitos trabalhadores de lojas saíam das lojas para filmar o ato de rua e para fazerem também manifestações de apoio ao ato. A gente viu também trabalhadores que, enquanto a gente puxava algumas palavras de ordem, eles ficavam escutando, prestando atenção, para logo em seguida também acompanhar a nossa palavra de ordem. Então, nesse aspecto, foi um ato bastante positivo. Agora, o que peca é que foi um ato que deu metade das pessoas que estava dando nos atos anteriores da tarde, muito por isso, né? Porque pela manhã as pessoas estão trabalhando, a maioria da classe trabalhadora está trabalhando no sábado de manhã, diferentemente do sábado à tarde, que a gente tem um percentual um pouco menor de trabalhadores trabalhando. Então, a gente nota isso. Uma coisa também que a gente sentiu falta foi de, na hora, estar distribuindo um panfletinho, né? Nas atividades para os atos anteriores, a gente organizava algumas prévias de mobilização para o ato. E nessas prévias, sim, tinha um panfletinho chamando para o ato, dizendo o quê, falando da conjuntura, falando desse assassinato em massa que está ocorrendo, mas de tarde a gente não levava panfleto porque tinha pouca gente para fora do ato para se comunicar, mas pela manhã a gente sentiu falta desse panfletinho porque tinha muita gente na rua e a gente não tinha aquele velho panfletinho ali para estar distribuindo e fazendo diálogo. Um aspecto negativo disso é essa mudança, né? Porque os 2 primeiros atos a gente estava fazendo em um horário e em um determinado local. E meio que se constrói essa memória de atos, de local do ato, de concentração, enfim. E aí muitas pessoas vieram falar comigo depois, dizendo: eu passei agora de tarde lá na Praça do Teatro e não tinha ninguém, né? O ato hoje vai ser de que horas? Sendo que o ato já tinha ocorrido. Então, mudar assim dessa forma é um pouco prejudicial porque vai fragilizando essa memória que as pessoas constroem do local do ato e do horário do ato, esse imaginário, né? A direita não compareceu no ato em Mossoró, muito por questões de articulações locais, né? A gente viu a direita se somando aos atos fora Bolsonaro, muito mais nos centros, nos grandes centros, né? BH, São Paulo, enfim. Mas aqui é uma cidade, por mais que seja a segunda cidade, né, mais importante do estado, mas é uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, né? Então a gente tem a direita muito organizada ali nas oligarquias, em outros grupos mais tradicionais. Então ela não tem muito essa cultura, né, de estar organizando atos de rua. Apesar de que recentemente tiveram atos, agora sim, da direita bolsonarista, né? Organizando atos a favor do governo Bolsonaro e contra o nosso governo, o governo do PT, o governo da nossa governadora Fátima. Então, é mais ou menos isso que ocorreu e de avaliação que a gente faz desse último 3 de julho. E estamos agora construindo o dia 24, que aí a gente tem a construção de fazer plenárias do PT, de organizar as nossas bandeiras, de fazer algo visual e mais da identidade do partido. Porque acaba que também, que nesse último 3 de julho, a participação do partido ocorreu de forma muito ativa no sentido dos nossos militantes que estão construindo entidades estudantis, sindicatos, movimentos sociais como o MST, a Marcha Mundial das Mulheres, mas falta sempre a identidade do PT, as bandeiras, as nossas faixas. Mas é algo que a gente já vinha debatendo desde os atos anteriores e que a gente já vinha encaminhando no sentido de organizar melhor para os próximos atos. Como o 3 de julho foi tirado assim de repente, né, com o aumento da temperatura e as coisas que foram ocorrendo das vacinas, né, do governo Bolsonaro, as propinas, enfim. Então foi algo que não deu para organizar, mas que a gente está tentando ver se sai algo melhor enquanto partido para o próximo ato, né? Vai ter que sair, de alguma forma vai ter que sair, nem que seja a gente fazendo por nós mesmos. Valeu, Ana. Obrigado, companheira. E de lá, vamos para o Mato Grosso, onde o companheiro Tiago fala dos atos na cidade de Cuiabá. No último 3 de julho,
A exemplo do que ocorreu em todo o território nacional, aconteceu na capital do estado do Mato Grosso. O ato, convocado pela Frente Brasil Popular, um ato antecipado devido ao fator conjuntural da CPI da Covid e outros fatores que ocorreram dentro da conjuntura. E aí, nesse sentido, esse fator conjuntural, embora tenha tido uma quebra, né, de um ato para outro, devido ter havido um planejamento anterior, não prejudicou a mobilização. Teve o ato de 3 de julho, teve basicamente o mesmo quantitativo, né, a mesma participação, embora, né, com figuras um pouco diferentes, mas basicamente as mesmas entidades, os mesmos setores que já estão mobilizados e mobilizadas em torno da agenda do impeachment do Bolsonaro, no sentido também de denunciar esse governo genocida, mas também de trazer as questões locais, né, como a denúncia do governo Mauro Mendes e do governo Emanuel Pinheiro, do estado do Mato Grosso e da capital do estado do Mato Grosso, respectivamente, que seguem à risca a agenda de genocídio do governo federal. Teve uma participação razoável, né, das entidades, embora a gente saiba que tem condições de mobilizar ainda mais no sentido de trazer outros setores, né, da esquerda que ainda não está mobilizado ou que tem feito agendas fragmentadas em relação ao que vem se pautando em torno da questão da unidade entre as esquerdas. A participação do Partido dos Trabalhadores, embora tenha havido convocatória, ainda que tardia, em relação a outras convocatórias da Frente Brasil Popular, dos movimentos sindicais, dos setores populares, teve uma participação até significativa, né, da militância petista, embora visualmente era difícil de se identificar, tinha bandeiras, não tinha, a companheirada não estava identificada com camisetas, né, mas a gente sabia que a militância do PT estava ali. Teve falas, né, o mandato da companheira Edna Sampaio fez fala, e de fato isso foi importante no sentido de dar uma linha política, né, programática, diferente do que ocorreu nos atos anteriores. A Frente Brasil Popular e o próprio PT estavam um pouco mais à frente na coordenação dos atos, embora a gente saiba que isso não seja central do ponto de vista da construção da unidade das esquerdas, mas o PT, né, pelo fato de ser a maior pressão das esquerdas, é importante que esteja, de fato, no processo de construção e de direção dos atos. Visivelmente, o ato foi coordenado pelas esquerdas, não teve uma participação da direita, a exemplo do que ocorreu em outras localidades, né, em todo o Brasil, até porque a direita local está mobilizada em torno da defesa do Bolsonaro. Isso talvez seja uma particularidade local, diferente da esquerda gourmet, por exemplo, do estado de São Paulo, que efetivamente não, moralmente, né, não esteja ali junto com o governo Bolsonaro diretamente. Mas a gente sabe que eles também têm a mão suja, né, de sangue desse governo genocida. Em relação a conflitos, teve uma reação extremamente absurda dos bolsonaristas nas ruas que estava transitando, seja nos veículos ou pelas ruas, né, do centro da capital. E isso fez com que gerasse, em alguns momentos, conflitos diretos, né, e até tentativas de agressões por parte dessas figuras que estavam ali, defensores do Bolsonaro. A PM não estava, a exemplo do que ocorreu nos atos anteriores, não estava marcando uma presença massiva, né? Isso fez com que também a coordenação dos atos organizasse uma estrutura também para poder fazer um processo de coordenação melhor e minimizar, de certo modo, esses conflitos que ocorreram. Então, não teve uma repressão da PM, não teve uma ação direta da PM em relação aos atos. Mas o ato 3 de julho aqui na capital teve um saldo até significativo, né, do ponto de vista positivo. Todavia, a gente espera que nos próximos atos a gente consiga fazer, né, uma mobilização maior, fazer com que o Partido dos Trabalhadores, a Frente Brasil Popular, os outros setores do campo da esquerda intensifiquem as mobilizações para poder, de fato, a gente conseguir o êxito em relação ao enfraquecimento
sobretudo no contexto local, em que o Bolsonaro tem um apoio popular significativo, mas é necessário que a gente esteja em constante mobilização para fazer com que a gente disputa sobretudo, a classe trabalhadora. Valeu, Tiago. Obrigado, companheiro. E a gente vai escutar agora o companheiro Gilmar Santos. O Gilmar é vereador pelo PT em Petrolina, Pernambuco. E lá, o ato do último dia 3, além da mobilização, também contou com uma intervenção artística. E essa intervenção deu muito o que falar, porque a direita não gostou de jeito nenhum. Conta pra gente, Gilmar. Olá, Patrick, companheiros e companheiras do podcast A Esperança é Vermelha. Prazer estar falando com vocês mais uma vez. Aqui em Petrolina, o terceiro ato Fora Bolsonaro, em sintonia com a mobilização nacional, aconteceu como forma de reafirmação da luta de rua, da importância da luta de rua para derrotarmos esse projeto de morte, essa política assassina, esse projeto de destruição do nosso país, representado por Bolsonaro, seu governo, seus aliados. E aqui, no município de Petrolina, nós temos a oligarquia Coelho, especialmente a figura do senador Fernando Bezerra Coelho, que é o líder do governo Bolsonaro no Senado, que dá sustentação a todo esse projeto de morte. Nós não poderíamos deixar de nos manifestarmos mais uma vez. É verdade que a manifestação aconteceu sem grande ampliação no número de participantes, comparado com o primeiro e o segundo. Tivemos dificuldades também de adesão de alguns movimentos sociais, de alguns partidos. Lamentavelmente, o PT continuou com um comportamento vacilante, sem participação efetiva no processo de construção e de mobilização desse ato. Porém, o ato aconteceu da melhor forma possível, a gente mantendo o respeito aos protocolos sanitários, circulamos pelas diversas vias do centro da cidade, de forma muito pacífica, mas de forma muito aguerrida também, e culminamos o ato na orla de Petrolina, às margens do Rio São Francisco, onde um coletivo de artistas produziram e desenvolveram uma intervenção artística com a construção de um pequeno muro. Nesse muro foram pintadas duas caricaturas, a caricatura do presidente Jair Bolsonaro e do senador Fernando Bezerra Coelho. Depois de diversas falas nesse local, nós simbolicamente destruímos essa mureta, portanto representando ali o muro da vergonha, representando todas as políticas desenvolvidas por esse genocida, pelo seu governo, e derrubamos a mureta a marretadas. Então foi um ato simbólico muito importante, muito potente, porém nós tivemos toda uma reação da sociedade, das redes bolsonaristas, dos seguidores da oligarquia Coelho, seguidores do senador Fernando Bezerra, que criminalizaram o ato, os acusando de ter depredado o patrimônio público e ambiental, o que faz parte da produção de mentiras desses segmentos. Nós apresentamos notas públicas, nos colocamos na imprensa, desconstruindo, denunciando essas mentiras, mas é verdade que contribuímos também para um bom debate sobre o sentido da violência, E nós apontamos que violência efetiva é o que esse governo está fazendo quando deixa de comprar vacina, quando deixa o povo com fome, quando eleva o aumento do desemprego, quando, portanto, cria todo esse ambiente para a propagação da morte. E essa não é uma intervenção artística, não é uma intervenção simbólica. É uma ação concreta de uma política, repito, assassina. Portanto, esse ato, na nossa avaliação, foi um dos atos mais potentes no sentido de ganharmos as redes, de levarmos a mensagem da denúncia contra esse governo. E, nesse sentido, a gente avalia, apesar de todos os riscos que corremos, já que estamos aqui lidando com um ambiente estruturado historicamente na violência, apesar de tudo isso, acreditamos ter cumprido bem o nosso papel e vamos dar continuidade, portanto, com o próximo ato no dia 24. Portanto, sigamos em luta de forma corajosa para derrotarmos esse projeto de assassinos e de ladrões. Valeu, companheiro. Obrigado. Força aí na luta. Gente, próximo dia 24 tem mais mobilizações, mas até lá nós precisamos ampliar a mobilização e, inclusive, ampliar a presença do petismo nas ruas. Portanto, esses próximos dias têm que ser de preparação e organização. É hora de pintar camisa, pintar bandeira, organizar, conversar com os trabalhadores,
conversar com os vizinhos, conversar com os colegas da escola, da faculdade e falar que este momento agora é o momento de nós impormos derrotas ao bolsonarismo e ao seu programa. Que o dia 24 de julho e os dias que se sigam sejam dias de muita luta. E agora a gente vai escutar a companheira Daniela Matos. A Dani é da direção nacional da AE e comenta para a gente sobre os encontros nacionais setoriais do PT. A Executiva Nacional do Partido publicou o regulamento essa semana e é sobre ele que a Dani fala para a gente. Olá a todas e todos os ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra, Esperança é Vermelha. Oi, Patrick. Aqui quem fala é Dani Matos, militante no Distrito Federal. Na última semana, depois de um bom tempo em debate, a Executiva Nacional aprovou finalmente o regulamento dos encontros setoriais do PT. Os encontros convocados são das secretarias Agrária, Combate ao Racismo, Cultura, LGBT, Meio Ambiente e Desenvolvimento, Mulheres e Sindical. E as coordenações setoriais que estão convocando encontros são as de Assuntos Indígenas, Ciência e Tecnologia, Comunitário, Direitos Humanos, Economia Solidária, Educação, Energia e Recursos Minerais, Esporte e Lazer, Moradia, Pessoas com Deficiência, Saúde, Segurança Alimentar, Segurança Pública e Transporte. O regulamento aprovado autoriza também a criação das coordenações provisórias e os encontros de direitos dos animais, interreligioso e pessoa idosa. Bom, o mandato das secretarias e das coordenações nacionais e estaduais é de 4 anos, um tempo que, convenhamos, tem se mostrado bastante longo, né, trazendo diversos problemas para essa nossa organização setorial. Bom, tendo em vista a pandemia, que segue bastante firme, graças ao trabalho do governo federal e do Bozo, os encontros setoriais vão ser realizados dessa vez de forma remota, com reuniões por videoconferência. As reuniões presenciais vão ocorrer só em casos excepcionais. O credenciamento, por isso, vai ser prévio e a votação eletrônica. A pauta dos encontros prevê os seguintes temas para todos eles: conjuntura nacional, preparar a atuação para as eleições de 2022, a nossa relação com os movimentos sociais, a mobilização do PT e a inovação da ação partidária nesses setores e assuntos específicos de cada setor. O calendário aprovado é o seguinte: a opção de militância setorial deve ser feita até dia 1º de agosto, e aí no dia 10 de agosto tem um ato nacional de abertura dos encontros setoriais. De 10 de agosto a 10 de setembro vai acontecer o credenciamento das delegadas e delegados estaduais. De 1º de setembro a 10 de setembro, a inscrição dos textos base, das candidaturas às secretarias e coordenações, a chapa para os respectivos coletivos estaduais e a chapa de delegação para o encontro nacional. De 15 de setembro a 14 de novembro é o prazo para a realização dos encontros estaduais. E de 10 de outubro a 20 de outubro, a inscrição dos textos base, candidaturas e chapas para os coletivos nacionais. De 19 de novembro a 12 de dezembro é o prazo para a realização dos encontros nacionais. Bom, em relação aos critérios de participação, o pedido de filiação tinha que ser feito até 1º de julho, então todo mundo que se filiou até 1º de julho de 2021 está apto a participar. A gente tem que até o dia 1º de agosto para fazer a opção por até 2 setoriais, e além desses setoriais pode participar também dos setoriais de combate ao racismo, de mulheres e LGBT, de acordo com as condições estabelecidas no regulamento. Para o encontro de combate ao racismo, as filiadas e os filiados devem se declarar pretos, pardos ou fazer a opção pelo setorial. Para o encontro LGBT, deve declarar a orientação sexual e ou a sua identidade de gênero como pessoa trans, não binária ou travesti. E todas as mulheres, sejam elas trans, travestis e que tenham declarado a identidade de gênero, também podem participar dos encontros de mulheres. Então, assim, é preciso frisar que além de mulheres, combate ao racismo e LGBT, a gente ainda pode optar por 2 setoriais de livre escolha. Essa adesão setorial, essa escolha dos 2 setoriais, ela é feita por meio da área PT, acessando o site do partido ou o aplicativo, ou, para quem tiver dificuldade, no próprio diretório municipal,
quando a gente deve solicitar expressamente, mas sempre respeitando esse prazo de 1º de agosto. Quanto aos encontros, os municipais não são obrigatórios, mas as direções locais devem incentivar a realização deles. Tem um credenciamento prévio das delegadas e delegados por meio da área. Então, a gente escolhe exclusivamente entre os setoriais que tenham optado dentro do prazo. Quer dizer, além de ter feito a opção até 1º de agosto, eu tenho que entrar depois na área PT e dizer que eu vou participar daqueles 2 encontros e credenciar para eles. E aí a gente tem que informar o endereço de e-mail, um número de celular, que preferencialmente tenha WhatsApp, que vai ser o meio formal de comunicação com a gente durante os encontros. Todo mundo vai receber um comprovante de credenciamento, que pode ser impresso também. Vai ter uma comissão composta pelas secretarias ou coordenações dos setoriais, junto com a Secretaria de Organização e de Movimentos Populares, que até o dia 15 de setembro tem que conferir e promulgar a lista de delegadas e delegados credenciados. Aí, após a promulgação dessa lista, não vai mais ser permitida alteração no número de telefone ou de e-mail, a não ser em caso de furto, roubo ou o acesso tiver sido comprometido. Nenhuma alteração vai ser permitida no celular e no e-mail dos 5 dias antes do encontro. Bom, o calendário dos encontros setoriais estaduais é composto pelas plenárias deliberativas, que são de realização facultativa, e por uma plenária final obrigatória. As delegadas e os delegados credenciados vão obrigatoriamente se identificar em todas as plenárias, informando no chat o nosso nome completo e o município de filiação. A forma de escolha do texto base, o processo de debate, a pauta e a metodologia de análise e sistematização de emendas vão constar do regimento interno de cada encontro setorial, que vão ser aprovados pelas secretarias e coordenações de cada estado. As delegadas e os delegados credenciados vão ser organizados em grupos de até 200 participantes no WhatsApp, com um coordenador e um relator indicados pela secretaria ou pelo setorial, com a participação de representantes das chapas e das candidaturas inscritas. Quando um setorial tiver mais de 200 credenciadas, deverá ser organizado quantos grupos forem necessários, e fazendo por região. Bom, é importante dizer que os grupos vão servir somente para distribuir o calendário das plenárias, os textos base, as propostas de resolução e moções, e para informar a pauta. Não vai ser permitido de jeito nenhum deliberação por meio desses grupos, isso é importante. Bom, em relação à inscrição das chapas e das candidaturas, a inscrição para secretária, secretário ou coordenação do setorial e das chapas de delegação e das chapas para os coletivos setoriais é feita junto às secretarias e coordenações correspondentes. Não vai ser permitido assumir cargos simultaneamente em diferentes coletivos setoriais do mesmo nível, quer dizer, eu não posso participar do setorial de mulheres e de cultura do meu estado, por exemplo. Também não é permitido que um candidato acumule o cargo de secretário ou de coordenador setorial em diferentes setoriais, mesmo que em nível diferente, quer dizer, mesmo que num seja secretária estadual e no outro secretária nacional. As filiadas e os filiados que ocupam cargo eletivo, comissionado ou de dirigente partidário só poderão compor chapa ou se candidatar para algum cargo se estiver em dia com a contribuição financeira junto à SAS. Quer dizer, o restante da militância não tem que estar em dia com a sua contribuição partidária, o que a gente tem combatido muito nos últimos anos, né? Bom, em relação ao funcionamento dos encontros, a escolha dos textos base, a votação e a definição das eleitas e dos eleitos, os encontros setoriais estaduais vão eleger os secretários, as coordenadoras, os coletivos estaduais e as delegadas e delegados para os encontros setoriais nacionais, tudo por votação eletrônica. Os coletivos estaduais e os nacionais vão ser compostos por 10 membros efetivos, mais a secretária ou coordenador. Na eleição para a escolha das secretárias, secretários, coordenadores e dos coletivos estaduais, quando houver consenso, a eleição pode ser realizada por aclamação na plenária final. E se não houver consenso, a eleição vai ser por votação eletrônica no mesmo dia da plenária final. A delegação para os encontros nacionais vai ser eleita na proporção de 1 para cada 10 participantes nas plenárias. E o quórum dos encontros setoriais estaduais vai ser de 20 participantes nas plenárias, quer dizer,
o setorial estadual tem que ter no mínimo 20 participantes para poder dar quórum e eleger, né, sua coordenação, a delegação para o encontro nacional. Bom, estão aptos a convocar o encontro nacional as secretarias setoriais que realizarem encontros em pelo menos 7 estados e as coordenadorias setoriais que realizarem encontros em pelo menos 5 estados. Bom, isso é um panorama geral do regulamento que pode ser acessado já no site do PT. Por fim, Patrick, falando especificamente da AE, a gente tem buscado garantir a nossa participação organizada na maior parte dos encontros. A gente já realizou em junho uma plenária nacional dos dirigentes de setoriais e secretarias estaduais e nacionais, que contou com a participação de representantes de 14 setoriais e secretarias e de 15 estados. A gente pretende ainda fazer uma nova plenária no fim de semana do dia 17 e 18 de julho. Bom, frequentemente a gente reúne uma série de setoriais, né, em reuniões da AE, como mulheres, combate ao racismo, LGBT+, enfim. Já fizemos, nas últimas semanas, reuniões da turma que milita em Direitos Humanos e em TI/Ciência e Tecnologia. Temos agendada para a próxima semana reuniões da turma da Cultura e da Saúde. E a ideia é que até o final do mês a gente faça pelo menos uma reunião de cada setorial para organizar a nossa intervenção. Por conta disso, é importante que a nossa militância, que atua em algum dos setoriais ou secretarias do PT e que ainda não está participando dessa nossa articulação, procure um dirigente estadual ou dirigente nacional que acompanha o Estado para pegar o contato de quem é a pessoa que está responsável por articular e organizar nossa intervenção. Enfim, é isso, Patrick. Bora organizar a turma e participar ativamente desse calendário que sempre foi muito importante para o partido, que é a construção dos nossos setoriais e das nossas secretarias. Abraços, tchau, tchau, até a próxima. Valeu, Dani. Obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, um programa totalmente produzido por meio de troca de áudio de WhatsApp, com militantes do PT espalhados por todo o país. Nos encontramos aqui segunda-feira. Saudações petistas e até mais.